Doutora, no Alô Previdência a gente recebe muito pedido de ajuda e, na medida do possível, a gente ajuda. Eu lembro que a senhora me falou do caso do Zé Antônio. Curioso, o que é que aconteceu com ele? Então, Medeiros, o seu José Antônio, aliás, ele é uma simpatia, ele é um querido, assim, e na conversa, né, porque a gente sempre conversa, a pessoa pede ajuda, a gente tenta ali orientar na melhor forma possível. E ele foi contando a história dele, ele é um metalúrgico, aposentado, trabalhou numa grande metalúrgica lá no ABC, não vamos fazer propaganda, né, mas ele, como muitos, né, e ele foi contando a história dele, né, onde ele trabalhou, chão de fábrica, várias questões, e ele veio, na verdade, perguntar sobre a revisão da vida toda. E a gente explicou a situação que hoje, infelizmente, a gente se encontra aí com a revisão da vida toda, essa indecisão eterna, e eu dei uma dica, eu falei, olha, você é metalúrgico, provavelmente possa ser ali que você tem algum errinho aqui ou outro na aposentadoria, então vamos investigar. Pede a cópia aí do seu processo, né, da aposentadoria para a gente dar uma olhada. E para nossa surpresa, tinha coisa errada, né? Como tem aí, Medeiros, se você soubesse. O que errado? Então, por exemplo, ele trabalhava com ruído, né, em determinado período, com um ruído altíssimo que dava direito a ele, né, para uma contagem especial, um período especial ali, uma aposentadoria especial, e não foi computado. O INSS simplesmente, na hora que fez a análise ali da aposentadoria, contou somente o tempo corrido, o tempo comum, né, e não aplicou, né, o período especial, que dá um aumento, por exemplo, no caso dos homens, de 40% daquele período. E ele ficou assustado, ele falou, mas como não? Eu juntei toda a documentação. Eu falei, sim, o senhor juntou, mas o INSS sequer analisou, né, sequer deu um parecer. Então, ele ficou muito surpreso, né, ficou chateado no primeiro momento, nervoso, falou, como assim? Eu achei que eu tinha me aposentado com um período especial, e aí ele acabou descobrindo, ele veio ali pelos caminhos pedindo a revisão da vida toda, e acabou descobrindo que, na verdade, o caso dele é muito melhor, assim, né, ele tem um direito até a um ganho maior, porque não foi computado isso, e agora ele vai ter um aumento significativo. A gente chegou a fazer uma estimativa, eu acho que ele deve ter ali quase uns 30% de aumento no ganho da aposentadoria. 30%? E ele ficou super feliz, né? Ele ficou super feliz. Nesse caso, tem retroativo? Então, quando a pessoa entra na justiça, né? A partir do momento que ela ingressa com a ação de revisão, daquele momento para trás, ele pode receber os últimos 5 anos. E do momento que ele entrou com a ação para frente, enquanto durar a ação, ele ganhando a ação, ele recebe todo o período. Uma outra coisa que é importante também, que é isso a gente explicou lá para o seu José, e a gente explica sempre para as pessoas que pedem aí orientação, é que tem um prazo para entrar com a revisão, tá? O prazo é de 10 anos a partir do momento que a pessoa começa a receber a aposentadoria. Então, quem é aposentado tem que ficar muito esperto com esse prazo. Aposentou, se tiver que procurar ajuda para saber se tem ou não direito à aposentadoria, à revisão, se a aposentadoria foi calculada de uma forma correta, se todo o período entrou no cálculo, faça isso antes de completar os 10 anos. Mas me diz uma coisa, ele tem direito a um retroativo. Tem. E tem direito, a partir do momento que ele entrou, até a data em que sai efetivamente o pagamento. Então ele recebe para trás os últimos 5 anos, e da data que ele entrou para frente, enquanto durar o processo. Se demorar mais 3 anos, ele vai receber 5 para trás mais os 3. Ele vai ter uma bolada de dinheiro. Vai ter uma bolada. E ele nem sabia disso. Então, por isso que é importante a gente se informar. Você fez o cálculo dele? Fez? Olha, de cabeça eu não lembro, mas assim, a orientação para ele é que ele vai ter ali uma boa diferença, viu, Medeiros? Um aumento mais ou menos de 30%. Então, por isso da importância, principalmente esses trabalhadores, né? Mais especificamente quem trabalha com periculosidade, insalubridade, né? Pessoas que, por exemplo, depois entraram com ação trabalhista e essa ação trabalhista demorou, saiu depois da aposentadoria, essas pessoas também podem incluir isso no cálculo da aposentadoria. Então tem vários casos que dá direito à revisão. Tá, mas você já ganhou na justiça essas revisões? Não, é muito comum esse tipo de coisa. A gente já ganhou várias ações assim, eu já fiz vários casos assim, mas é importante porque às vezes a pessoa sequer sabe.
né? Ela vem às vezes com uma dúvida de uma coisa e aí quando vai verificar tem outra totalmente diferente, tem direito a outra coisa totalmente diferente. A gente pega inúmeros casos de gente, por exemplo, que acha que aposentou na integral, na época que tinha aposentadoria integral, aposentadoria proporcional, e foi verificar que estava na proporcional. Então é muito importante isso, fazer investigação. Eu estou rindo para não ficar indignado. Mais ou menos isso. Então é muito importante fazer essa investigação. Né? Sempre. Então, me diga uma coisa, você aposentou aconselha... tem que investigar, aposentou tem que... Então, é isso que eu ia perguntar. Aposentou tem que... fazer um checklist. Fazer um checklist, conferir tudo. Conferir tudo. Primeira coisa, aposentou, chegou a carta da aposentadoria, pede uma cópia do processo de aposentadoria. Isso é um direito do trabalhador, é um direito do aposentado. Pede uma cópia integral do processo de aposentadoria, porque lá vai ter tudo. Né, o tempo que foi reconhecido, se teve período especial, se foi negado ou não, se entrou período, por exemplo, de afastamento de auxílio-doença. Muita gente não sabe disso, mas o período em que a pessoa ficou afastada por auxílio-doença conta na hora da aposentadoria. Então, todos esses detalhes precisam ser verificados, porque faltou alguma coisa. E aí, muita surpresa. Mas é muita, Medeiros. Olha, de 10 casos, assim, eu vou te falar que a metade vem surpresa. Então, tem que sempre verificar todo o aposentado que deu entrada, saiu a aposentadoria, deveria pedir a cópia do processo e pedir para fazer uma análise, porque, via de regra, acaba achando um errinho. O INSS erra muito? Erra muito. Erra muito. Erra quando era 100% humano essa análise, né? Que eram funcionários fazendo análise, e agora está errando muito mais com os robôs. O robô erra mais do que o ser humano? Erra porque o robô não tem a sensibilidade de verificar coisas simples, né? Eu vou te contar um caso que a gente viu também, de uma senhora que ela é oriental, e os orientais eles têm nomes muito específicos, muitas vezes terminam, um nome feminino termina com a letra O, que pra gente já não é comum, né? E não sei o porquê o robô ele encrencou lá com o nome dos pais dessa segurada que estava requerendo a aposentadoria, porque eram nomes orientais e ele não conseguia identificar qual era o pai e qual era a mãe, né, para poder fazer a comprovação ali de dados. E foi negado, ficou ali parado, porque segundo o robô ele viu que tinha erro. Foi negado a aposentadoria? Tinha erro cadastral, foi negado por erro cadastral. Ele achou que podia ser uma possível fraude, não era. O nome da mãe dessa segurada terminava com a letra O, e o do pai também. Então ali ficou meio confuso pro robô. O robô burro, e aí foi negado. Então tem inúmeros casos que assim no dia a dia a gente acaba se deparando e que acaba complicando a vida do segurado, né? Eu tô rindo, é a minha alegria, porque você, doutora, descobre caminhos, você ajuda as pessoas, você realmente tem muita criatividade para ajudar as pessoas. Eu digo, cara, você se aposentou, volta a falar sobre isso. A pessoa tem que conferir, não? Exato. Não se conformar, né? A gente já teve essas conversas antes. Não significa que é um não correto. Né? O fato da Previdência negar algo não significa que a Previdência está certa. Né? Muito pelo contrário, na grande parte dos casos ela está errada. Então, foi concedida a aposentadoria? Foi. Veio um valor menor, desconfie já. Alguma coisa pode estar errada. E uma forma de verificar isso é essa, pedir cópia do processo. Eu acho que se todo mundo, quando aposentasse, fosse na Previdência, que agora pode pedir pelo aplicativo Meu INSS, pedisse uma cópia, nossa, a gente ia ter ali um número muito maior de revisões, porque as pessoas nem sabem o direito que tem. As pessoas nem imaginam esse tipo de erro. Então, se você se aposentou, você tem que pedir uma cópia do teu processo. Esse e a probabilidade de ter erro é grande. É muito grande, né? Esse é o ideal. Desculpa, ela falou um negócio muito importante. Eu nunca tinha visto um advogado falar isso. Quer dizer, se aposentou, desconfiou de alguma coisa, pede o teu processo e vamos conferir, não é isso? E tem que conferir. O ideal, na verdade, era 100%. 100% das pessoas que
que aposentam pedirem essa cópia. O ideal é isso. Todo mundo Todo tem mundo que devia pedir. Todo mundo devia pedir, Medeiros. Eu acho que Isso é um ideal. procedimento. É um procedimento. É um procedimento. Por exemplo, os bons advogados, os advogados que são acostumados a fazer o direito administrativo, né? Que é a concessão aos processos administrativos diretamente lá na Previdência, representando aí trabalhadores. O bom advogado nessa área, ele faz isso. Ele deu entrada na aposentadoria, né? Ele faz o cálculo antes para verificar mais ou menos quanto vai receber, o tempo de contribuição, e dá a entrada, saiu a aposentadoria, já requer uma cópia da aposentadoria, já faz aquela análise para ver se tem algum erro ou não, e aí já entrega inclusive o pacotão direto lá pro trabalhador. Já está aqui tua cópia, já está aqui a sua carta, já está tudo. O ideal é fazer isso, porque não dá para confiar na Previdência, né? Infelizmente. Vamos testar? Aí está o telefone do Alô Previdência. Você se aposentou? Me dá sua aposentadoria, o seu processo, aliás, e nós vamos verificar. Vamos testar? Estamos aqui à tua disposição para ajudar. Olha, eu fico muito feliz, muito obrigado por essa entrevista, viu? Imagina, eu que agradeço.